É preciso comer para viver, não viver para comer. Só a cabecinha. Episódio 15. O Avarento de Molière. Eu demorei demais a chegar a Molière, que é um dos meus autores prediletos, mas eu cheguei para chutar o balde e falar sobre uma experiência transcendente que eu tenho com o Avarento. Eu vou contar 3 histórias. Primeira história. A segunda vez que eu li o Avarento. Eu estava na minha casa, na casa dos meus pais. Lá tem uma rede numa varandinha e eu costumo ler muito nessa rede. E minha mãe estava no fundo da casa, fazendo coisas de mãe no fundo da casa. Quando eu cheguei no 5º ato do Avarento, eu comecei a rir tão desesperadamente, mas tão desesperadamente, que a minha mãe veio ver se eu tinha ficado doido. Segunda história. Quando eu li o Avarento pela 3ª vez, eu estava relendo o texto e no dia que eu estava relendo eu tinha que ir a um hospital, alguma clínica, eu não lembro direito onde que eu tinha que ir, mas eu sei que era um lugar que eu ia ficar esperando durante muito tempo, então catei o Avarento, levei comigo. Eu imaginei que eu ia esperar pouco tempo, então eu não ia chegar no fatídico 5º ato. Porém, os deuses estavam contra mim naquele dia. E eu cheguei no 5º ato do Avarento. E eu comecei a rir tão desesperadamente que as pessoas em volta me olhavam como se eu tivesse ficado doido de repente. O Avarento, mulher é ótimo com nome de peça, né? Você não vai chegar lá no teatro e falar assim, o Avarento, sobre o que será que é isso, né? O Avarento é sobre oh meu Deus, um avarento. Mas não é só sobre isso, é sobre o gênio do mulher. O Avarento chama-se Harpagon em francês, e o Harpagon é o típico Avarento. O texto inteiro vai descrever cada vez mais, vai esmiuçar a avareza dele em coisas maravilhosas. Eu amo essa peça. A peça tem como toda comédia molieresca, ela tem um casalzinho amoroso. Nesse caso, ela tem 2 casaizinhos amorosos. São os filhos do Harpagon e seus respectivos namoradinhos. E ela tem um a mais. A filha do Harpagon está apaixonada por um sujeito. Este sujeito, para enganar o Harpagon, porque ele sabe que o Harpagon não é uma boa pessoa, para enganar o Harpagon, ele se finge de criado. É um cara rico que se finge de criado e se finge de ultra avarento. Inclusive, quem diz aquela primeira frase é este sujeitinho. E a frase é maravilhosa porque ela indica que você tem que comer o mínimo possível para viver. E não viver para encher a barriga comendo por aí. iFood. Inclusive, se você quiser nos patrocinar, iFood pode patrocinar. Eu faço um vídeo falando bem de vocês. Falando mal do Harpagon, discorrendo sobre como o Harpagon era um canalha. Harpagon acha essa frase tão maravilhosa, é preciso comer para viver e não viver para comer, que ele quer colocar ela em letras douradas em cima na parede da casa para todo mundo ver aquilo. E o Harpagon é miserento, mas que homem morrinha, que homem mão de vaca. E o tempo inteiro eles vão construindo isso. E tem esses outros plots. O Harpagon resolve que ele, Harpagon, quer se casar com a namoradinha do filho, que ele não sabe que é a namoradinha do filho. Mas ele quer se casar com aquela mocinha. E o filho dele tá apaixonado com ela. E tem as brigas entre pai e filho. Tem esses casais que vão dar certo, não vão dar certo. Enquanto isso, ele quer casar a filha dele com um velho idoso. E tudo confuso, oh meu Deus. E as cenas... Como Molière é hilário, como Molière é hilário. Existe uma cena pequeníssima, é uma cena minúscula, é uma coisinha fofa assim, que o Harpagon e a filha dele estão conversando, e aí ele declara que ela vai casar com o Sr. Anselmo. E aí ela faz uma mesura e diz, não vou, meu pai. E ele, vai sim, minha filha. Não, meu pai. Sim, minha filha. Não, meu pai. Sim. Gente, é uma coisa tão besta, mas tão besta, que eu não concebo como isso pode ser tão hilário. E se vocês não acreditam na minha palavra de leitor, ou se vocês quando lerem falarem assim, meu Deus, isso é muito besta, isso não vai ser engraçado em cena, assistam, procurem no YouTube, tem Paulo Otran fazendo essa cena. É lindo, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fofíssima e é impagável. Como mulher consegue ser engraçado em tudo, em tudo. Porém, a quebra, aí
Aí você fala assim, gente, Molière é... Quem é Molière, né? Que homem é esse? Final do quarto ato, o Harpagon descobre que... Spoiler! Ah, meu Deus, a peça tem 400 lá vai cacetada de anos, mas vocês têm medo de spoiler. Spoiler! Harpagon descobre que roubaram a caixinha de dinheiro dele. E aí, o monólogo do Harpagon no quarto ato é uma das coisas mais trágicas que vocês podem imaginar. Aquele homem, ele entra em parafuso. É cômico-trágico ao mesmo tempo. Tem uma rubrica do Molière em que o Harpagon agarra o próprio braço e acha que ele pegou o ladrão e ele começa a brigar com o ladrão. Meu Deus, Molière. E dessa cena trágica, a gente parte para uma próxima cena, que é o início do quinto ato, em que o Harpagon está fazendo a denúncia sobre o roubo. E de repente ele escuta um dos criados dele vindo do fundo falando para pendurar. O criado fala uma coisa mais ou menos assim: pendurem ele de cabeça para baixo e esfolem-no. E o Harpagon acha que eles pegaram o ladrão. E ele fica felicíssimo porque pegaram o ladrão e vão esfolar o ladrão. Mas era um porco que estavam matando para poder fazer um jantar. Eu explodo de rir toda vez que eu começo a ler essa história. Eu não consigo, eu acho ela maravilhosa. Ela é linda, ela é impossível de tão bonita. Que não é à toa que Paulo Otran, grande ator brasileiro, resolveu... Ele sabia que ele estava perto do fim da carreira dele, porque ele já estava muito doente. E ele resolveu encerrar tudo fazendo um Molière. É Molière, gente. É Molière. Vocês têm que ver. Vocês têm que assistir. Nós temos que montar, mano. Nós temos que montar, mano. Eu não acho que eu ainda tenho coragem de montar. Eu não seria um bom Harpagon ainda. Esperem mais alguns anos. Não sei. Eu acho o Harpagon um personagem muito complexo. É uma personagem muito grande e ela... O Harpagon é além da vida. Nós existimos aqui, sabe? Nós existimos aqui. E as outras personagens existem levemente acima da gente. O Harpagon existe acima da gente demais. O Harpagon é tipo, sei lá... No que as pessoas costumam ter, assim, na mentalidade delas de personagens além da vida. Eles pensam muito em Hamlet. Temos discussões sobre isso. Pensa-se muito em Hamlet nisso. Harpagon é uma dessas personagens. Ele é uma dessas coisas que fica para além do mundo, sabe? Ele é acima de nós. E aí, vamos falar da primeira vez que eu li O Avarento de Molière. A primeira vez que eu li O Avarento de Molière, eu peguei um livro numa biblioteca e falei, eu vou ler este livro porque tem O Avarento do Molière e eu sempre quis ler O Avarento do Molière. E se você acompanha este canal, você já encontrou este livrinho aqui. Não é o livro da biblioteca, gente, eu comprei esse livro, tá? E não é o da biblioteca, vocês podem ver aqui, ele não tem carimbo de biblioteca, ele é livro comprado, normal. Mas é a mesma edição que estava na biblioteca. E eu falei desse livro no vídeo que eu falei sobre o Cid. A primeira peça aqui é o Cid. A terceira peça é o Avarento. E tanto o Cid quanto o Avarento, nesta edição, foram traduzidos pelo Antônio Feliciano de Castilho, um poeta português. E aí, quando eu comecei a ler, eu achei a história mais maravilhosa de tradução do mundo. Não existe uma história melhor. O Antônio Feliciano de Castilho pegou Molière, leu e falou assim, engraçado, mas não tão engraçado quanto eu, Antônio Feliciano de Castilho, que vou traduzir o Molière e vou colocar a personagem principal, Harpagon, como Harpagon de Souza, para ficar mais engraçado. Isso, sabe? Né? Assim, Harpagon de Souza. Isso é claro que é uma das ideias mais estúpidas da humanidade. Não tem como você ter uma ideia tão estúpida. Mas é uma história engraçadíssima. Que um sujeito pense que possa melhorar Molière colocando um sobrenome numa personagem dele. Sabe, a descrição das personagens que o Antônio Feliciano de Castilho faz é muito doida, Inclusive todas as personagens quase têm sobrenome, porque Harpagon de Souza, Júlio de Souza, Luísa de Souza, são os filhos e o Harpagon. É muito doida isso aqui,
Esse livro é um xodó. Eu tenho uma outra edição do Avarento, é claro, eu estava lendo uma outra edição quando eu li pela terceira vez. Esse livro eu comprei recentemente. Na outra edição não tem ninguém de Souza e é bem mais engraçada do que a do Castilho. A versão do Castilho é num português muito castiço. Eu não gosto tanto dela. Eu comprei só por causa do de Souza. Eu não podia não ter esse livro na minha biblioteca. Como não ter Arpagão de Souza na minha biblioteca? Enfim... Arpagão de Souza, ou não, rimou. É maravilhoso o Avarento. Leiam o Avarento. Se vocês tiverem coragem, montem o Avarento. Me chamem para fazer uma das outras personagens. Eu tenho alguns personagens que eu aceito fazer. Eu aceito fazer o Anselmo, que é o outro velho. Eu aceito fazer o Duarte. Eu faria um bom Duarte. E eu aceito Duarte nessa tradução. Eu tava lendo a tradução agora. Eu tava lendo ela agora há pouco. Eu aceito fazer o namoradinho, o empregado, o mordomo do Arpagão, que eu não lembro como é que ele chama no original. Aceito, eu faria um excelente personagem dessa. Outra criação impagável do mulher. O Arpagão tem um empregado que é cozinheiro e cocheiro. Ele cavalos, né? Coche. Como é que chama isso? Carruagem. Nossa, coche é o nome, é um dos tipos de carruagem. Então o cara é cozinheiro e cocheiro. E quando o Arpagão vai conversar com ele, ele pergunta se o senhor quer falar com o cozinheiro ou com o cocheiro. E aí ele fala, eu quero falar com o cocheiro. Aí ele veste a roupa de cocheiro. Ah não, eu quero falar com o cozinheiro. Ele tira a roupa de cocheiro e veste a roupa de cozinheiro. Molière. É impossível. Molière, minha gente. Molière é tão bom que nós temos que fazer, montar, ler, discutir, conversar. Vamos bater papo. Vamos falar sobre Molière, vamos trocar essa ideia sobre Molière. E por favor, você que está aí assistindo, não seja um Arpagão de Souza. Vai lá no Padrim. Contribui com a gente aí.